O título dessa mensagem é Glorificatio sui generis. E aí você fala, pastor, eu falo português desde que eu nasci, ainda não aprendi direito. Imagine latim. E hoje eu vou gastar o meu latim. Literalmente. Essa pregação é uma doxologia para Cristo. Glorificatio sui generis. Sui generis é uma palavra que nós usamos constantemente. Pelo menos eu. É uma palavra conhecida para mim. Glorificatio é glorificação. Sui generis, eu vou explicar daqui a pouco. Doxologia se remete à adoração. Adoração a Cristo. Quantos amam o Senhor Jesus Cristo aqui essa noite? Eu quero falar dele hoje. E a minha expectativa é que o nome de Jesus seja glorificado através dessa mensagem. E que após essa mensagem o seu coração se encha ainda mais de amor por esse Jesus. Espírito Santo, que as palavras que eu falar agora estejam de acordo com o teu coração. E que as minhas palavras sejam como sementes. Em nome de Jesus. Amém. Sui generis. Alguém formado em direito já ouviu essa palavra? Ricardinho? Você fez um pouco? Aqui minha advogada, olha aqui para mim. Você conhece essa palavra, filha? Quem nunca ouviu essa palavra, sui generis? Dá um tchau para mim. Nunca ouvi sui generis. Que bom. 50%. Para mais ou para menos. Sui generis significa único do seu gênero. Fala de algo que não tem analogia com nenhuma outra coisa. Por exemplo, nós não somos sui generis. Existem 7 bilhões de nós no mundo. Tem um monte da gente. E aí você fala, pastor, mas eu não sou igual a ninguém. Tá, bicha, mas tem outros como você. Apesar de você não ter a mesma digital e essas coisas assim. Mas quantos Tiagos você conhece? Quantos João? Quantos Pedro? Tem um monte, né? Já deixou de ser sui generis aí. Sui generis é muito mais do que simplesmente ter uma identidade. Está muito acima disso. É algo que é a única identidade daquela espécie. É só isso. Jesus, ele é sui generis. Só existe ele. Não existe outro Jesus. Não existe nada que chegue perto de Jesus, que seja semelhante a Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. No livro de João. E eu queria saber se você conhece de Bíblia mesmo. João capítulo 3. Tudo bom, filho? Será que as pessoas conhecem a Bíblia? Que dizem que leem. João 3,16. Não precisa nem abrir a Bíblia, minha filha? Então vem aqui recitar. Vem cá. Ousadia e alegria. Como é seu nome? Maria Clara. Oi, Maria Clara, tudo bom? Quantas Maria Claras você conhece? Várias, né? Então, recita aqui João 3,16. Eu tô nervosa. Você prefere cantar o hino? Não. Melhor João 3,16. Dá um mortal para trás que você já fica esperto. Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênio, para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso. Bateu na trave. Vamos falar todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus pela sua vida que conhece a Bíblia. Você sabia essa, Cid? Cid se converteu em 1991. 90, né? 90. Eu tinha 4 anos de idade. Cid é um rapaz antigo na terra. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nesse versículo, porque às vezes quando a gente decora algo, a gente fala tanto aquilo que a gente se desapercebe das palavras que compõem aquilo. Quando a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito. Essa é outra palavra que vem do latim. Tem várias palavras que você fala constantemente e você não sabe que veio do latim. Relevante é uma delas. Depois eu explico. Unigênito, segundo os lexicógrafos, são as pessoas que escrevem os dicionários. Você sabia disso? Lexicógrafo. É uma palavra que vem do grego. Essa não é latina. A palavra grega monogenes é a palavra para unigênito. A melhor definição que eu achei é o único membro de uma parentela. Ou seja, Jesus, ele era o único filho de Deus. Quando você para pensar nisso, nós tentamos sempre trazer para a nossa realidade humana e pensamos, poxa, será que você daria o único filho que você tinha para qualquer coisa que fosse, para salvar a humanidade? Dentro da nossa qualidade de ser humano, quem tem um filho, é possível, claro, quando tudo está dando certo, ter outro filho, certo? Quando os dois estão saudáveis e é possível ter um filho, é possível também, biologicamente falando, ter outro. Mas, dentro do contexto celestial, Jesus ele era o único e não havia nenhuma perspectiva de se ter outro. Quando eu paro para pensar nisso, eu entendo que Jesus é muito mais importante do que aquilo que eu imaginava. Porque se aquele Jesus se acabasse, não ia ter outro. Deus ia ficar sem filho. Mas Deus não fica sem nada daquilo que Ele cria e traz à vida. Nada. Tudo aquilo que Deus criou e que Ele quer para si, Ele tem, porque Deus ele é soberano. Por que Jesus ele é sui generis? Queria que você abrisse, sentado como você está, em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 12. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria falar um pouco sobre a salvação. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Nós estamos salvos, mas ainda não. E eu quero te explicar esse ainda não, porque é isso que traz confusão para a cabeça das pessoas. Nós estamos na glória, mas ainda não. Como que você identifica alguém que foi salvo? Fabrina, vem cá, por favor, filha. Olha o vestido, cuidado. Você está com salto, não está podendo usar salto. Você está com quantos meses? Eu estou com 9 meses. 9 meses já. O Gael está aí. O Gael está aí dentro. Está aqui. Você descobriu que você estava grávida com quanto tempo de gravidez? Você sabe? Estava com 2 meses. 2 meses. Mas você descobriu como? Gente, Naturalmente ou você fez algum tipo de exame? na verdade, nem estava imaginando que era gravidez. Eu fui no médico, ele falou que era gases. Era gases? Essa história é antiga dos médicos, né? Tem vários peidos por aí.
Não? Não, Você tomou um oftalzinho, mas não resolveu. não. Continuou inflando. Aí eu comecei a achar, falei, meu Deus, essa dor não passa, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou assim, faz o exame. Aí eu parei de chorar e falei, ai Deus, será? Aí você enche de expectativa e de esperança. Você fala, não, peraí, fica calma. Aí eu fiz exame escondido do marido. É, elas fazem isso. O Gael está aqui dentro. Ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem quantidade de meses. Ele está aqui, mas ainda não. Ele está aqui. Se você colocar o ouvido aqui, você consegue ouvir ele se mexendo, dá para ouvir o coraçãozinho. Ele está aqui, mas ainda não. Nós estamos vivendo esse mesmo processo. A questão é, muitos pensam que estão salvos, mas não demonstram que estão salvos. Não tem nenhum tipo de reação, não tem nenhum tipo de demonstração que existe salvação. Você soube que estava grávida com 2 meses, mas todo mundo agora vê que você está grávida. Todo mundo, não dá para esconder. Não. A salvação é assim, quem é salvo de verdade não consegue esconder de forma alguma. O mundo inteiro percebe que você é salvo. Pode sentar, por favor, filha, obrigado. Falando em salvação, vamos lá. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Existe um outro texto, você não precisa abrir, vai demorar, é o livro de Judas. Diz assim: Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém. Esses 2 textos falam sobre não existir outro Deus, não existir salvação em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é sui generis. Só existe Ele. Existe um outro texto lindo em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, que diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Tem um hino lindo que eu amo. Eu não sei se vocês conhecem, que é assim: Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. É lindo esse hino, não é? Fala desse texto. Deus, Ele é imortal, Ele é invisível, mas Ele é o único Deus que realmente existe. Jesus é sui generis. Jesus é sui generis porque é o único mediador. Eu não sei se vocês já viram uma pintura muito famosa, em que é como se fosse Deus esticando o seu dedo e vem um homem e também estica o seu dedo, como se o homem estivesse alcançando Deus. Aquilo é uma perspectiva completamente antibíblica, porque o homem jamais iria até Deus. Deus se fez carne e veio até o homem. Em nenhuma história das religiões existe um Deus que se fez carne para salvar o homem. Muito pelo contrário. Quando você lê sobre a Grécia e a religião grega,
quando os deuses se faziam carne, era para copular com as mulheres ou homens e assim ter filhos e, por consequência, surgirem os semideuses. Você deve conhecer o Hércules. Ele surgiu de uma transa ilegal dessa aí. O pai dele veio e traçou uma moça e nasceu ele. E eles ficam inventando essas maluquices, né? Por isso que quando Paulo chega no Areópago e ele começa a falar sobre o Deus desconhecido e que esse Deus tinha dado a vida dele pelos homens, chamam ele de louco. E falam que a cruz é um escândalo. Porque Cristo veio e é o único para morrer por aqueles que ele veio salvar. Isso, eu queria ler 1 Timóteo, no capítulo 12, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso elimina, da minha cabeça pelo menos, a ideia romântica de que alguma outra pessoa possa fazer algo por nós, seja discípulo ou familiar de Jesus. Jesus não veio nos apresentar a sua mãe, Jesus veio revelar o Pai. É diferente. Jesus, ele não veio focar a adoração em quem veio da terra, mas em quem está no céu. Jesus, ele é sui generis, porque todas as outras religiões focam em quem vem da terra. O único que nos ensina a focar em quem está no céu é Jesus Cristo, e ele apenas. Não existe nada, nenhum mediador, alguma ajudinha, nada semelhante a algum homem que nós devamos adorar que não seja o próprio Jesus Cristo. A única história de um Deus que vem da terra para salvar os homens é a de Jesus. Jesus Cristo foi colocado através do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, para que dali puro saísse o Salvador do mundo. Todos os outros líderes religiosos que já surgiram na história nasceram, como Davi fala, em pecado. Todos nasceram em pecado. Não existe ninguém que nasceu em santidade ou puro como Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo é sui generis porque ele é o único que não tem um túmulo. Todos os outros grandes líderes de todas as grandes religiões do mundo têm um túmulo. Jesus Cristo tem um túmulo vazio. Não foi encontrado o seu corpo porque ele ressurgiu da morte. E a Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus nos ressuscitou. Nem por isso nós somos sui generis. Continuamos todos como filhos de Deus. Jesus é o único porque ele dividiu a história, e mesmo aqueles que não acreditam nele vivem segundo a sua vinda. Óbvio que o calendário que nós vivemos hoje não é o calendário que Jesus vivia quando ele nasceu. Você entende isso, né? Porque começou a contar a partir de Jesus. Então, ninguém sabia quando Jesus ia nascer, a hora nem nada. Então, o calendário que eles viviam era outro. Os romanos, eles tinham um calendário baseado no dia em que Roma foi fundada. E eles contavam os dias a partir deste dia. Mas, quando Jesus vem à Terra, ele é tão único que ele muda o calendário da humanidade. Passa-se a se contar, então, a partir do dia que Jesus nasceu, e não a partir do dia que qualquer outra coisa tenha acontecido. Porque não existe nada mais sublime do que o nascimento do Messias. Não existe nada tão precioso como o nascimento do nosso Senhor. Dionísio Exíguo foi um padre, foi um monge que criou o calendário que nós usamos hoje. Quando ele estava vivo, o calendário que se usava era de um dos líderes de Roma, que por sinal perseguia os cristãos. Ele falou: eu não posso usar o calendário de alguém que nos matava. Então ele mudou o calendário para
o dia mais importante da história da humanidade, que foi quando Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo é sui generis porque nos faz filhos de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Antes de sermos chamados filhos de Deus, éramos apenas criaturas de Deus. As pessoas que seguiam a lei, eles não eram chamados de filhos de Deus. A adoção só passa a existir quando Jesus Cristo vem e morre por nós. Cada vez mais eu quero que nós nos livremos da tradição que não é nossa e passemos a viver naquilo que rege a nossa vida, que é a palavra de Deus. A tradição de uma religião não pode ser maior do que a palavra do nosso Senhor. E a minha expectativa é que na tua vida, o que tenha valor mesmo é a palavra de Deus. Talvez você diga: pastor, mas para que eu quero saber tudo isso? Porque se você quiser ser um cristão verdadeiro, você tem que saber de tudo isso. Eu não quero brincar com você de ser crente. A pior coisa para mim é um crente que não conhece nada sobre o cristianismo. Está há anos na igreja, mas não sabe nada sobre o cristianismo, nem sobre a palavra de Deus. Isso para mim é terrível. Pessoas morreram para nós chegarmos até aqui hoje. Pessoas morreram para que esse culto público acontecesse. Pessoas morreram para que a Bíblia fosse escrita em nossa língua. Eu não posso deixar que centenas de jovens que pastoreio sejam ignorantes em relação àquilo que se dizem seguir, que é Jesus Cristo. Jesus é único porque não há outro que possa salvar o homem da vida eterna. Várias religiões prometem um lugar semelhante ao céu, mas ninguém pode garantir a salvação. Ninguém. Apenas Jesus garante salvação, porque Ele é a própria salvação. Nós temos vivido dias no Brasil em que as pessoas têm confundido o cristianismo com seja lá o que for. E alguns cristãos têm sido seduzidos por outras religiões ou por outras formas anomálicas do cristianismo. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe uma forma de prestar culto a Deus. Tem gente que pensa que a forma certa de prestar culto a Deus é usar um terno, uma gravata, um sapato colorido. Misericórdia. Tem gente que pensa que para prestar um culto a Deus você tem que usar uma camisa branca com botões. Você tem que usar um blazer. Não é isso que Jesus quis. Jesus não veio para isso. Jesus Cristo não veio plantar uma religião. Jesus Cristo veio plantar um reino. Ele não trouxe regras de vestimentas, Ele trouxe formas de como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fica óbvio para mim que quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou usar nenhum tipo de roupa que ofenda o meu próximo, ou que desperte no meu próximo algum tipo de desejo impuro. Não é escondendo tudo, nem é mostrando tudo. É um equilíbrio. É para isso que Jesus nos chama, um equilíbrio. Não há outro que possa nos tirar da perdição ou de uma vida em círculos sem fim, e muita gente vive dessa forma, porque Ele é o próprio caminho. Não há outro que possa saciar a nossa sede de tudo na vida, porque apenas Ele é a água viva.
Não há outro que possa saciar a fome de conhecermos a Deus, porque Ele é o pão que desceu do céu. Jesus é o verbo. E não sei na sua língua, no seu português, mas no meu, o verbo é ação. E muitas vezes essa ação é de fato um movimento. E Cristo nos chama para seguirmos a Ele. E seguir a Jesus Cristo é um verbo de movimentar, seguir. Movimentar, caminhar, ir atrás. Nós não estamos aqui atrás de uma religião. Não foi a religião que nos convenceu, foi o Espírito Santo. Jesus é sui generis porque nos faz mais do que vencedores. Eu quero ler para você, para eu não errar. Jesus venceu uma guerra fora para que pudéssemos vencer uma guerra dentro. Jesus venceu uma guerra externa para que pudéssemos vencer uma guerra interna. Jesus venceu uma guerra pública para que você pudesse vencer uma guerra íntima. Jesus venceu uma guerra na cruz para que você pudesse vencer uma guerra no seu quarto contra a pornografia. Jesus venceu uma guerra na cruz para que você pudesse vencer uma guerra contra a raiva, uma guerra contra a chatice. Jesus venceu uma guerra na cruz para que você pudesse vencer uma guerra contra o pecado. Jesus venceu uma guerra na cruz para que você pudesse vencer uma guerra contra as trevas. Jesus venceu uma guerra na cruz para que você pudesse vencer uma guerra contra o seu passado. A cruz foi pública, mas a redenção é particular. Não existe salvação aos montes. Jesus salva cada um por vez. A cruz, ela foi levantada há mais de 2000 anos atrás. E nada, nem ninguém vai derrubá-la. A cruz permanece erguida até a eternidade. Jesus é sui generis porque não veio liderar uma religião, mas um reino. A segunda parte de João 3,16, versículo 17, fala: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As religiões separam para fora os que não estão dentro do seu padrão. Jesus separa para dentro os que estão fora do padrão dos céus. Jesus é o oposto da religião. A religião exclui pessoas por elas não se adequarem àquela religião. Jesus inclui pessoas por não se adequarem aos céus. Jesus é sui generis. Jesus é sui generis porque nos ensina como falar com Deus. Jesus é sui generis porque nos lava com o seu sangue. Eu quero concluir usando várias palavras em latim. E eu espero que aqueles que são formados em direito, que é o que mais estuda o latim e usa constantemente no dia a dia, identifique todas as palavras. A priori, o Deus Trino era uno, mas mesmo assim, no plural disseram fiat lux e houve luz. Depois que o homem caiu no Éden, outro homem foi levantado no Gólgota. A causa mortis do Agnus Dei era para nos ensinar a viver um verdadeiro carpe diem. A posteriori, a humanidade passou a viver o Anno Domini e viveremos até que Ele retorne. Vivemos até hoje o Anno Domini, o ano do Senhor. Temos que viver uma vida sabendo que consumatum est, consumado está, e vivo eu, e vivos estamos. Está consumado. Os teus pecados estão consumados. A tua dor consumada. A tua culpa consumada. O teu passado consumado. Nenhuma religião promete esquecer os teus pecados, mas Jesus Cristo não se lembra mais deles.
Jesus Cristo é sui generis, porque não existe outro como Ele. Eu queria que nós cantássemos um hino. Eu acredito que você conheça, é um hino antigo também. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos começar do refrão que diz assim: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Eu quero que nesse momento você declare o seu amor por Jesus. Não existe outro além dele. Na história da humanidade não existe nenhuma história de um Deus que subiu a uma cruz e entregou ali a sua vida por pecadores, por pessoas que não mereciam a sua morte. Os romanos pensaram que iam vencer o nosso Senhor quando o acusaram de o pior dos criminosos da sociedade. Tentaram impedir o avanço do Evangelho. Eles pensaram: eu vou matar este homem, e quando nós o matarmos, isso tudo vai acabar. Levantaram-no numa cruz. As mesmas pessoas que haviam o recebido dizendo: tu és sui generis, não há outro como o Senhor, tu és o Messias aguardado, foram os mesmos que gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele nasceu puro. Ele era inocente. Aquela cruz era nossa. Jesus, nós chamamos. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos. Toda a nossa honra e devoção ao Senhor. Toda a glória que temos para dar seja ao Senhor. Toda a doxologia que existe e sai de nós seja direcionada a Jesus Cristo. Glorificado seja aquele que não existe outro igual. Aquele que é único da sua própria espécie. Aquele que abriu mão da sua unigenitura para que nos tornássemos filhos de Deus. Quando penduraram Jesus naquela cruz, e ele falou: está consumado.
eu tenho certeza que pensaram: vencemos. A morte disse: eu venci. O pecado disse: nós vencemos. O diabo disse: eu consegui vencer a Deus. Mas como este hino maravilhoso diz: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Fica de pé no teu lugar. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declara o teu amor para Ele agora, declara. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não está julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
que as suas obras sejam manifestas em Deus. Que você jamais se esqueça que o seu Jesus é único. Não existe nenhum tipo de comparação de Jesus com qualquer outra pessoa. Lembre-se, Jesus não veio falar da sua mãe, mas do seu Pai. Jesus veio para que o nome do Pai fosse glorificado. Nós amamos a sua mãe, mas nós adoramos o seu Pai. A cruz não conseguiu vencer o nosso Senhor. E aquilo que te aflige não pode te vencer. Porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. E nada nem ninguém poderá nos separar do seu amor. Não são anjos, não são potestades, não é a política, não é a falta, não é a fome, não é também a abundância. Nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo.